A Transcendental leva ao ar agora. Programa Renovação, Saúde e Espiritualidade. Apresentação: terapeuta holístico, Odair Campos. Participação: professor Oswaldo Shimoda e Ana Cláudia Souza, terapeuta holística. Apoio: Espaço Holístico Renovação, www.espacoholísticorenovacal.com.br. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Renovação, Saúde e Espiritualidade aqui na Rede Transcendental. Eu sou o Odair, sou terapeuta holístico e o convidado de hoje é o professor Oswaldo Shimoda, que no programa anterior nos enriqueceu com um caso clínico sobre depressão refratária. E hoje vai falar um pouquinho para você que tem medo de se relacionar. E aí, será que esse teu problema da vida atual vem lá de trás? Vamos descobrir? Seja bem-vindo, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, Odair. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse programa. Vamos lá. No meu primeiro livro, eu intitulei Experiências de Regressão, a Terapia com Mentor Espiritual. Por acaso que eu escolhi o título desse livro, Experiências de Regressão. Mas por quê? Porque na TRE, a Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual, nessa modalidade de terapia, essa terapia não se limita apenas ao paciente passar ou buscar lembranças de suas vidas passadas. Essa terapia é sobretudo uma terapia impactante, uma terapia profunda, onde muitos pacientes passam também por experiências espirituais marcantes, inusitadas, né, que transformam profundamente suas vidas. Eu sempre costumo dizer que nenhum paciente, após passar por experiências espirituais marcantes nessa terapia, nenhum desses pacientes passa a ser o mesmo. Por conta do impacto dessas experiências espirituais as quais os pacientes passam, que transformam, mudam radicalmente as suas vidas, né? É o caso, eu vou citar aqui o caso de um paciente de 35 anos de idade, não é? Ele veio me procurar porque ele tinha uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Inclusive a sua namorada se queixava que ele era uma pessoa com muita dificuldade de se comunicar, uma pessoa realmente calada, né? É uma pessoa muito fechada e, segundo ela, ele só respondia de uma forma monossilábica, do sim e não realimentava a conversa com seu interlocutor. E ele sofria também de disfunção afetiva, ou seja, ele tinha muita dificuldade de expressar seus sentimentos. Era uma pessoa muito seca, né? E, portanto, era disfuncional do ponto de vista amoroso, ou seja, ele não era uma pessoa terna, né, amorosa, porque tinha muita dificuldade realmente de exercitar a capacidade de amar. Então ele procurou essa terapia e realmente na entrevista eu percebi que ele realmente era uma pessoa muito introspectiva, muito fechada e respondia as minhas perguntas realmente de uma forma monossilábica, né, do sim e não, né? Então, o fato de ele não realizar a conversa, isso fazia com que ele, digamos assim, o comportamento dele fosse desagradável, digamos, frente às pessoas, né? Pois bem, ele então, após passar por 5 consultas de regressão de memória, na 6ª e última consulta, ele me diz o seguinte, né? Ele passou por uma
Ele regrediu a uma vida passada, onde ele se viu com uma pessoa leprosa, não é? O que nós chamamos de doença hanseníaca, e que na época era considerado como uma pessoa que sofria de lepra, né? E ele se viu no Vale dos Leprosos, né? E que era um buraco fundo, né? Era um buraco realmente bastante fundo em relação à superfície do vale, e com ele existiam várias pessoas também, homens e mulheres, né? E que eram também leprosos. E na antiguidade, né, nós sabemos que os leprosos, pelo fato, né, de infectarem, né, a comunidade, eles eram propositadamente isolados de suas famílias e da comunidade nesse vale, né, para não infectar a comunidade. E eram pessoas estigmatizadas, né, vistas como impuras, né, e adoras, e portanto também vistas como seres repugnantes. Então eram bastante discriminados, né, pela comunidade. E era o caso dele. E ele se viu então nesse vale, né, sentindo-se muito depressivo, isolado de sua família, ele sentia muita saudade da família, né? E entre os leprosos naquele vale, todos, né, ficavam isolados nos seus campos e comunicavam amargurados, né, e depressivos, né? E ele, não aguentando mais essa situação, né, e principalmente pela saudade que ele sentia dos seus pais e irmãos, ele resolveu fugir desse vale, né? E ele resolveu escalar, né, a parede íngreme desse buraco fundo, e com muita dificuldade ele conseguiu chegar no topo do vale. E ao chegar, ele avistou uma multidão de homens e mulheres e crianças, né, todos sentados, escutando atentamente um homem de barba, né, bigode, cabelo comprido, com uma veste branca e larga, né? E esse homem, ele fazia suas pregações, não é, num topo mais alto, né, e todos escutavam atentamente esse homem falar. Ele, obviamente, não sabendo quem era esse homem, resolveu sentar-se também, né, e escutá-lo. E depois de uma longa pausa na sessão, de repente, ele olhou para as mãos dele e ele falou: "Meu Deus", ele falou para mim, "o que é isso, né?" Aí, quando ele viu as mãos, ele me falou que as chagas, né, aquelas feridas, né, que são provocadas pela lepra, né, avermelhadas, haviam desaparecido, né, das mãos dele. E aí ele arregaçou as mangas para olhar melhor os braços dele. Ele viu que as feridas, né, haviam sumido. E aí ele tirou o capuz, né, porque naquela época, se alguém visse um leproso no meio de uma multidão, obviamente esse leproso iria ser linchado, né? Então ele tirou o capuz e apalpou com as mãos o rosto. E ele viu também que no rosto não havia mais as feridas, né, provocadas pela lepra. Então ele levantou-se do meu divã, ajoelhou-se, né, aqui no chão do meu consultório, levantou as mãos e disse: meu Deus, eu estou curado, estou curado. Ele gritava, não é, chorando copiosamente, ele gritava de uma forma bastante intensa o fato de ter sido curado da lepra, né? E ele saiu correndo lá no meio da multidão, em direção à família dele. E quando os pais e os irmãos ouviram, ele dizia, né: pai, mãe, meus irmãos, eu estou curado, eu não tenho mais as feridas, né, da lepra. E os pais e os irmãos, quando ouviram e perceberam que realmente ele não tinha mais as feridas, ficaram emocionados e todos se abraçavam de uma forma muito acalorada, né? De uma forma bastante, uma emoção, uma carga emocional que veio de uma forma muito intensa nesse paciente, né? E como era a última consulta, não é? Era
a sexta e última consulta, nós encerramos aqui o nosso tratamento e no ano seguinte apareceu um paciente, um empresário, que me procurou e eu, como habitualmente eu costumo perguntar na entrevista de avaliação, né, qual o motivo que fez esse paciente me procurar, ou seja, buscar a TRE, né, a terapia regressiva evolutiva. Ele me disse o seguinte: doutor, na verdade eu vim buscar essa terapia mais por curiosidade, porque eu não tenho um problema mais grave, né, que me incomoda, né? Eu vim, na verdade, mais por curiosidade, porque meu personal trainer, né, esse paciente era um personal trainer, né, um profissional muito competente, e esse empresário me falou o seguinte, né, o meu personal trainer passou com o senhor o ano passado, e eu o conheço há mais de 10 anos, né? Eu sofria de obesidade mórbida e após ter feito submetido a uma cirurgia bariátrica, né, eu resolvi buscar ajuda do meu personal para conseguir recuperar meu condicionamento físico, né? Eu recuperei meu peso e ele conseguiu me ajudar a melhorar meu condicionamento físico ideal, né? Então, ele, né, há 10 anos que eu o conheço, apesar de ele ser um ótimo profissional e me ajudou muito, né, na minha recuperação física, ele sempre foi um profissional muito calado, fechado. Ele só respondia o estritamente necessário e eu, de uma certa forma, isso me incomodava, mas apesar de ele ser fechado daquele jeito, eu aceitava, porque realmente ele era sempre foi um profissional muito competente, né? No entanto, após ele ter passado com o senhor por essa terapia, o comportamento dele mudou radicalmente. Hoje, quando eu vou na academia, né, onde ele, como professor, ele dá as aulas dele para os alunos, ele não para de falar, né, para todos os alunos que ele passou, né, por uma regressão de memória, por uma terapia de regressão de memória, e que na regressão de memória ele vivenciou uma vida passada na época de Cristo, né, onde ele se curou no meio da multidão só de escutar as pregações do Mestre Jesus, né? Então ele não para de falar. Aliás, não é? Após essa terapia, ele mudou radicalmente. Hoje ele é um homem muito comunicativo, falante, né? Um homem, um professor, além de ser competente, né, profissionalmente, é uma pessoa muito alegre. Todos os alunos gostam dele, porque realmente ele é bastante divertido, né? E ele realmente mudou radicalmente. E eu me questionei, né? Como é que uma pessoa muda de uma forma tão drástica e de uma forma tão repentina, né? Uma pessoa que era sisuda, calada, fechada, e de repente, após a terapia, se torna uma pessoa totalmente oposta à qual ele era. Se alguém me contasse, né, que ele mudou drasticamente após essa terapia, se eu não o tivesse conhecido, né, porque há 10 anos que eu conheço, eu não acreditaria, não é? Se alguém contasse que ele mudou radicalmente. Então, eu fiquei impressionado com essa mudança drástica, não é, do meu personal. E por isso que eu vim aqui, na verdade, mais para conhecer, até por curiosidade, né, que tipo de terapia é essa, né, onde o meu personal mudou de uma forma tão drástica e repentina, né? Por isso que eu vim fazer essa terapia, né? Então, meus amigos, a TRE é, sem dúvida alguma, uma terapia que não se limita apenas a uma regressão de memória, mas através do mentor espiritual de cada paciente, o mentor
o leva a vivenciar experiências espirituais marcantes, impactantes, eu diria até inusitadas, não é? E que provocam profundas mudanças nas vidas dos pacientes, né? Por isso que eu faço questão de ressaltar aqui nesse programa que a TRE é, sem dúvida alguma, uma terapia profunda, onde os pacientes que passam por experiências espirituais marcantes, impactantes, realmente nunca passam mais a ser os mesmos, né? Após submeter-se a essa terapia. A Transcendental acaba de levar ao ar. Programa Renovação, Saúde e Espiritualidade. Apresentação: terapeuta holístico, Odair Campos. Participação: professor Oswaldo Shimoda e Ana Cláudia Souza, terapeuta holística. Apoio: Espaço Holístico Renovação, www.espacoholísticorenovacal.com.br.